Além de serem os apresentadores mais ricos do Brasil, como eles realmente construíram fortunas bilionárias fora da televisão? Muita gente acredita que o dinheiro vem apenas dos salários pagos pelas emissoras, mas a verdade é outra. Os maiores nomes da TV brasileira transformaram fama em empresas, imóveis, agronegócio, tecnologia, franquias e investimentos milionários. E alguns deles ficaram tão ricos que hoje ganham muito mais fora da televisão do que diante das câmeras. Então vamos conhecer mais sobre quem são esses apresentadores? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para continuar acompanhando e sabendo tudo. Faustão. Fausto Silva não se tornou apenas um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. Ele também se transformou em um dos mais bem-sucedidos quando o assunto é patrimônio. Durante décadas no comando do Domingão, Faustão figurou entre os maiores salários da TV nacional, recebendo valores superiores a 5 milhões de reais por mês em determinados períodos da carreira. Mas o que realmente fez diferença foi a forma como administrou esse dinheiro. Em vez de depender exclusivamente da televisão, ele direcionou parte dos ganhos para imóveis de alto padrão em regiões valorizadas do Brasil e dos Estados Unidos. Entre os investimentos estão apartamentos em Miami, no estado da Flórida, um dos mercados imobiliários mais disputados do mundo, além de residências de luxo em São Paulo, principal centro financeiro do país. Ao longo dos anos, também diversificou seus rendimentos com negócios ligados aos setores de comunicação e gastronomia. O resultado dessa estratégia foi a construção de um patrimônio estimado em mais de R$1 bilhão, colocando seu nome entre os apresentadores mais ricos da história da televisão brasileira. Luciano Huck. Se Faustão construiu sua fortuna principalmente através da televisão, Luciano Huck seguiu um caminho ainda mais diversificado. O apresentador iniciou sua trajetória na década de 90 e se transformou em uma das figuras mais valiosas da TV Globo. Hoje, além de receber um dos maiores salários da emissora, estimado em cerca de 5 milhões de reais mensais, Huck também é reconhecido como um investidor ativo no universo das startups e da inovação tecnológica. Seu patrimônio inclui imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro e em São Paulo, duas das regiões mais valorizadas do mercado imobiliário brasileiro. Mas os investimentos não param por aí. Luciano também ficou conhecido por seu estilo de vida luxuoso, que inclui um dos jatos particulares mais sofisticados do país e embarcações avaliadas em milhões de reais. Combinando publicidade, televisão, tecnologia e participação em empresas, sua fortuna já é estimada próxima da marca de R$1 bilhão. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro representa uma geração de apresentadores que aprendeu a ganhar dinheiro muito além da televisão. Mesmo após deixar a programação diária das emissoras, ele continuou acumulando contratos milionários com grandes marcas e fortalecendo sua presença no ambiente digital. Boa parte de sua renda atual vem da internet e de campanhas publicitárias, área em que permanece entre os nomes mais valorizados do mercado. Sua residência chama tanta atenção quanto seus negócios. Faro vive em uma mansão localizada em Alphaville, região de luxo situada entre Barueri e Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A propriedade é frequentemente comparada a um resort particular. Entre os diferenciais estão uma ilha artificial, academia completa, piscina aquecida, sauna, playground, elevador e espaços de lazer que raramente são encontrados em residências convencionais. André Marques. André Marques é um exemplo de alguém que conseguiu transformar décadas de televisão em independência financeira. Depois de quase 30 anos de carreira na Globo, ele passou a investir de forma mais intensa em seus próprios negócios. Um dos empreendimentos de maior destaque é sua rede especializada em carnes premium, com unidades em bairros tradicionais do Rio de Janeiro, como Leblon e Tijuca. O negócio reúne carnes nacionais e importadas, bebidas, acessórios para churrasco e produtos gourmet, tornando-se uma importante fonte de renda fora da televisão. Enquanto isso, sua vida pessoal também reflete o sucesso alcançado. André mora em uma mansão localizada na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, conhecido por reunir artistas, empresários e atletas em condomínios de alto padrão.
A residência conta com piscina vermelha, cozinha gourmet e até um espaço dedicado aos equipamentos utilizados em suas apresentações, como DJ. O apresentador chegou a declarar que organizou sua vida financeira a ponto de não precisar mais trabalhar, algo raro mesmo entre grandes celebridades. Roberto Justus. Quando o assunto é transformar comunicação em negócios, poucos nomes se destacam tanto quanto Roberto Justus. Embora seja conhecido nacionalmente como apresentador, sua verdadeira força sempre esteve no empreendedorismo. Ao longo dos anos, Justus construiu uma trajetória marcada por investimentos estratégicos, especialmente no setor imobiliário. Seu patrimônio é estimado em aproximadamente R$1 bilhão. Entre seus bens estão imóveis de luxo no Brasil e no exterior, incluindo propriedades em Miami. Um dos destaques é sua fazenda localizada em Porto Feliz, município do interior paulista, que se tornou um dos endereços preferidos de empresários e milionários. A propriedade possui piscinas de borda infinita, quadras esportivas e até campo de mini-golfe, refletindo um padrão de vida que vai muito além da televisão. Rony Von. Rony Von construiu uma carreira longa e respeitada na televisão brasileira, mas também acumulou uma coleção impressionante de bens ao longo dos anos. Sua mansão reúne características raramente encontradas em uma única propriedade: pomar, lago particular, quadra esportiva e uma adega climatizada para a conservação de vinhos especiais. Outro destaque é sua paixão pelo colecionismo. O apresentador mantém uma garagem inspirada nos anos 50, onde guarda veículos clássicos cuidadosamente preservados. Entre seus bens também estão obras de arte, vinhos raros e até um avião adquirido com os recursos conquistados ao longo da carreira. Ana Maria Braga. Poucos nomes possuem tanta força comercial quanto Ana Maria Braga. Após mais de 2 décadas comandando as manhãs da Globo, ela se transformou em uma das personalidades mais influentes da publicidade brasileira. Somando salário, ações de merchandising e campanhas publicitárias, seus rendimentos mensais podem alcançar aproximadamente R$3 milhões. Mas a televisão representa apenas uma parte de sua riqueza. Ana Maria também investiu em fazendas no interior paulista, região reconhecida pela força do agronegócio nacional. Além disso, possui imóveis de alto padrão, aplicações financeiras, joias e automóveis de luxo. Sua estratégia de diversificação ajudou a consolidar um patrimônio construído ao longo de décadas de sucesso. Luciana Gimenez. Luciana Gimenez construiu sua fortuna ao longo de décadas de exposição na televisão, publicidade e projetos ligados ao entretenimento. Entre os bens que mais chamaram a atenção ao longo dos anos esteve um luxuoso triplex localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade de São Paulo. Avaliado em cerca de R$70 milhões, o imóvel ficou conhecido pelo alto padrão de acabamento e pela vista privilegiada da capital paulista. A propriedade era dividida com o ex-marido Marcelo de Carvalho, empresário e um dos fundadores da Rede TV. Mas o triplex é apenas uma parte do patrimônio. Luciana também mantém outros imóveis de alto padrão e vive em uma cobertura sofisticada decorada com obras de arte, móveis exclusivos e ambientes planejados para combinar conforto e elegância. A apresentadora conseguiu transformar sua imagem em um ativo valioso, acumulando contratos publicitários e investimentos que ajudaram a fortalecer sua posição entre as personalidades mais bem-sucedidas da televisão brasileira. Xuxa Meneghel. Se existe uma apresentadora que conseguiu transformar popularidade em um verdadeiro império empresarial, esse nome é Xuxa Meneghel. Durante anos, ela dominou a televisão brasileira, tornando-se um fenômeno que ultrapassou fronteiras e gerações. Mas a maior parte de sua riqueza não veio apenas dos programas de TV. A chamada Rainha dos Baixinhos construiu uma marca poderosa que gerou receitas através de produtos licenciados, campanhas publicitárias, projetos internacionais e investimentos estratégicos. Seu patrimônio é estimado em aproximadamente R$1 bilhão e 300 milhões. Entre seus bens estão mansões localizadas no estado do Rio de Janeiro, uma das regiões mais valorizadas do mercado imobiliário brasileiro. Além disso, Xuxa ampliou seus negócios ao se tornar sócia de uma das maiores redes de depilação a laser do país, com centenas de unidades espalhadas pelo território nacional.
Mesmo distante dos programas infantis que a consagraram, ela continua sendo uma das mulheres mais influentes e financeiramente bem-sucedidas do Brasil. Ratinho. Carlos Massa, conhecido nacionalmente como Ratinho, construiu uma fortuna que vai muito além dos estúdios do SBT. Embora receba cerca de 2 milhões de reais por mês na televisão, essa é apenas uma pequena parcela de seus rendimentos. O verdadeiro motor de sua riqueza está no agronegócio. Ao longo dos anos, Ratinho investiu em fazendas espalhadas por estados estratégicos para a produção agrícola brasileira, incluindo áreas dedicadas ao cultivo de grãos, café e pecuária. Mas seu império não termina no campo. Ele também expandiu seus investimentos para o setor de comunicação, formando um grupo que reúne emissoras de televisão e dezenas de rádios distribuídas pelo país. Hotéis, imóveis e outros empreendimentos completam uma estrutura empresarial que ajudou a elevar seu patrimônio para algo próximo de 1 bilhão de reais. Ratinho é um dos exemplos mais claros de como a fama na televisão pode servir como ponto de partida para negócios ainda maiores. Milton Neves. Milton Neves é lembrado principalmente por sua trajetória no jornalismo esportivo, mas existe uma faceta menos conhecida de sua carreira. Longe dos estúdios, ele construiu um patrimônio expressivo através do agronegócio e do mercado imobiliário. Grande parte dos investimentos está ligada à região de Muzambinho, no sul de Minas Gerais, cidade onde nasceu. Terras produtivas, propriedades rurais, criação de gado e plantações de café ajudaram a transformar o jornalista em um dos empresários mais bem-sucedidos do setor agrícola. Ao longo dos anos, o conjunto desses investimentos foi formando um patrimônio estimado próximo da marca de 1 bilhão de reais. Hoje, parte significativa desses bens já está sendo administrada pela família, demonstrando uma estratégia de sucessão patrimonial construída ao longo de décadas. Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt alcançou um status que poucos profissionais conseguem dentro da televisão brasileira. Após consolidar sua carreira no jornalismo, ele assumiu projetos de enorme audiência e se transformou em um dos rostos mais valiosos da Globo. Somando salário fixo e contratos publicitários, seus ganhos mensais podem chegar a aproximadamente 2 milhões de reais. Esse desempenho financeiro o colocou em um grupo seleto de profissionais capazes de competir em faturamento com alguns dos maiores veteranos da emissora. O crescimento de sua relevância demonstra como a credibilidade e a versatilidade continuam sendo ativos extremamente valiosos no mercado da comunicação. Marcos Mion. Marcos Mion conseguiu construir uma carreira que mistura televisão, empreendedorismo e influência digital. Além do trabalho como apresentador, ele se tornou sócio de diversos negócios e ampliou sua presença no ambiente empresarial. Seu patrimônio inclui imóveis de alto padrão, entre eles uma residência em Miami, na Flórida, região frequentemente escolhida por empresários, artistas e investidores internacionais. A coleção de veículos de luxo e a participação em empresas fortalecem ainda mais suas fontes de renda. Ao unir televisão, publicidade e negócios próprios, Mion criou um modelo de carreira que não depende exclusivamente da audiência dos programas que apresenta. Ana Hickman. Ana Hickman talvez seja um dos melhores exemplos de celebridade que transformou sua imagem em uma marca empresarial de grande escala. Ao longo dos anos, ela expandiu seus negócios para diferentes segmentos do mercado. Hoje, seu nome está ligado a clínicas de estética, linhas de óculos, esmaltes, cosméticos e diversos produtos voltados ao público feminino. O alcance dessas operações impressiona. A marca Ana Hickman reúne centenas de unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil, criando uma estrutura empresarial que vai muito além da televisão. Sua trajetória demonstra como visibilidade, quando administrada de forma estratégica, pode se transformar em uma fonte de riqueza duradoura. William Bonner. Enquanto muitos apresentadores exibem uma vida cercada por ostentação, William Bonner sempre seguiu um caminho mais discreto. Mas a discrição não impediu a construção de um patrimônio significativo. Durante anos à frente do Jornal Nacional, o principal telejornal do país, Bonner esteve entre os profissionais mais bem remunerados do jornalismo brasileiro. Além dos ganhos obtidos na televisão, ele investiu em imóveis e participações empresariais.
Entre os ativos estão salas comerciais e propriedades em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Juiz de Fora. Fora do ambiente profissional, também ficou conhecido pelo interesse em relógios de luxo e automóveis clássicos esportivos, itens bastante valorizados entre colecionadores. Galvão Bueno. Agora chegamos a um nome que conseguiu transformar a narração esportiva em um verdadeiro império empresarial. Galvão Bueno passou décadas narrando os momentos mais marcantes do esporte brasileiro, mas os negócios construídos fora da televisão ajudaram a multiplicar sua fortuna. Entre seus investimentos estão vinícolas, criação de gado e produção de azeites especiais. Seu patrimônio inclui mansões, imóveis nos Estados Unidos e propriedades rurais espalhadas pelo Brasil. A lista de bens ainda reúne carros de luxo, helicópteros e até um jatinho particular. Enquanto milhões de brasileiros o conhecem pela voz marcante nas transmissões esportivas, os bastidores revelam um empresário que soube aproveitar cada oportunidade para ampliar sua riqueza. Renata Vasconcelos. Em um universo dominado por grandes apresentadores de entretenimento, Renata Vasconcelos conquistou seu espaço através da credibilidade e do jornalismo. À frente do principal telejornal do país, ela se tornou uma das profissionais mais valorizadas da televisão brasileira. Os rendimentos atribuídos à jornalista são estimados em aproximadamente R$14 milhões e R$400 mil por ano, valor que a coloca entre as comunicadoras mais bem remuneradas do Brasil. Diferentemente de outras celebridades, Renata sempre manteve uma postura reservada em relação à vida pessoal. Mesmo assim, sabe-se que vive em uma residência de alto padrão e construiu uma trajetória marcada pela estabilidade financeira e pelo reconhecimento profissional. Sua história mostra que, no jornalismo, reputação e credibilidade também podem se transformar em patrimônio. Carlos Alberto de Nóbrega. Poucos apresentadores conseguiram permanecer relevantes por tantas décadas quanto Carlos Alberto de Nóbrega. Com uma carreira que atravessou gerações da televisão brasileira, ele acumulou não apenas prestígio, mas também uma considerável fortuna. Parte significativa desse patrimônio foi direcionada para investimentos imobiliários, especialmente em Alphaville, região localizada na Grande São Paulo e conhecida por reunir alguns dos condomínios mais luxuosos do país. Ao longo dos anos, o apresentador soube preservar e ampliar seu patrimônio, construindo uma base financeira sólida que acompanha sua longeva trajetória artística. Celso Portiolli. Celso Portiolli é mais um exemplo de apresentador que soube enxergar oportunidades além das câmeras. Embora seja conhecido nacionalmente pelo comando do Domingo Legal, seus negócios se expandem para áreas completamente diferentes da televisão. Entre os empreendimentos estão emissoras de rádio localizadas no interior paulista e participação em uma rede de mercados que ultrapassou a marca de 2.000 unidades em funcionamento pelo Brasil. Essa diversificação de receitas ajudou Portiolli a construir uma estrutura financeira robusta, reduzindo a dependência exclusiva da carreira televisiva. É justamente essa capacidade de investir em diferentes setores que explica por que tantos apresentadores conseguem enriquecer mesmo longe da programação diária. Regina Casé. Regina Casé construiu uma carreira marcada pela versatilidade. Atriz, diretora, apresentadora e comunicadora, ela conseguiu permanecer relevante em diferentes momentos da televisão brasileira. Ao longo dessa trajetória, acumulou uma fortuna construída através de contratos publicitários, trabalhos artísticos e produções audiovisuais. Entre seus patrimônios está uma ampla residência com decoração eclética, característica que reflete seu estilo pessoal. Além disso, possui um grande sítio utilizado como espaço de descanso e convivência familiar. Mais do que números, sua história representa a capacidade de transformar criatividade e autenticidade em valor econômico. Fábio Porchat. Muitas pessoas conhecem Fábio Porchat pelo humor, mas sua trajetória empresarial também merece destaque. Além da atuação nos palcos e na televisão, ele se tornou um dos sócios do Porta dos Fundos, projeto que revolucionou a produção de conteúdo digital no Brasil.
o grupo cresceu a ponto de se transformar em uma das maiores referências de entretenimento da internet em língua portuguesa. Esse movimento permitiu que Porchat ampliasse suas fontes de renda e participasse diretamente da construção de um dos negócios mais influentes da era digital brasileira. O sucesso do projeto abriu portas para parcerias, licenciamentos e novas oportunidades empresariais. Márcio Garcia. Márcio Garcia construiu uma carreira sólida, transitando entre atuação, apresentação e empreendedorismo. Ao longo dos anos, utilizou os ganhos obtidos na televisão para investir principalmente no mercado imobiliário e em projetos ligados à construção civil. Essa estratégia permitiu que seu patrimônio crescesse de forma consistente, acompanhando o sucesso alcançado nas telas. Embora mantenha uma postura relativamente discreta quando comparado a outras celebridades, seus investimentos demonstram uma visão de longo prazo focada na preservação e valorização de patrimônio. Pedro Bial. Pedro Bial transformou décadas de jornalismo, literatura e televisão em uma das carreiras mais respeitadas da comunicação brasileira. Além dos ganhos provenientes da Globo, estimados em aproximadamente R$1.100.000 por mês, ele também obtém receitas através de livros, direitos autorais e projetos ligados à produção de conteúdo. Sua residência chama a atenção pela localização privilegiada. A mansão está situada em uma das áreas mais valorizadas da zona sul do Rio de Janeiro, com vista para dois dos cartões postais mais famosos do país, o Jardim Botânico e o Cristo Redentor. O imóvel reúne sofisticação e integração com a natureza, características que ajudam a explicar por que a região está entre as mais desejadas do mercado imobiliário brasileiro. Fátima Bernardes. Ao longo de décadas no jornalismo e no entretenimento, Fátima Bernardes construiu uma fortuna estimada em aproximadamente R$200 milhões. Esse patrimônio não foi formado apenas pelos salários recebidos na televisão. Contratos publicitários, investimentos e parcerias comerciais tiveram um papel importante na expansão de sua riqueza. Entre seus bens está uma residência localizada na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, conhecido pelos condomínios de alto padrão e pelas amplas áreas de lazer. Apesar da posição financeira privilegiada, Fátima sempre cultivou uma imagem associada à elegância, discrição e equilíbrio. Sua trajetória mostra como uma carreira sólida pode gerar resultados muito além dos estúdios de televisão. Sabrina Sato. Mesmo sem apresentar um programa fixo diariamente, Sabrina Sato continua sendo uma das personalidades mais valiosas do entretenimento brasileiro. Seus ganhos mensais são estimados entre R$900 mil e R$1 milhão. Grande parte dessa receita vem da publicidade. Marcas de diferentes segmentos disputam a atenção da apresentadora devido à sua forte presença nas redes sociais e à capacidade de influenciar milhões de pessoas. Sabrina conseguiu transformar carisma em negócio. Ao longo dos anos, deixou de ser apenas uma personalidade da televisão para se tornar uma marca altamente rentável. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu construiu uma trajetória marcada pela capacidade de se reinventar. Atualmente à frente de um dos realities mais populares da televisão brasileira, ela combina salário, campanhas publicitárias, merchandising e acordos comerciais. Esse conjunto de receitas permite que seus ganhos mensais ultrapassem a marca de R$800 mil. Mais do que uma apresentadora, Galisteu se tornou uma figura comercialmente valiosa para emissoras e anunciantes. Sua permanência em evidência demonstra como experiência e adaptação continuam sendo ativos fundamentais no mercado do entretenimento. Patrícia Poeta. Patrícia Poeta consolidou sua carreira através do jornalismo e soube utilizar essa trajetória para construir um patrimônio diversificado. Entre seus investimentos estão imóveis localizados em duas das regiões mais valorizadas do país. Uma cobertura na cidade de São Paulo e um apartamento em Ipanema, bairro da Zona Sul carioca, conhecido mundialmente por sua praia, segurança e alto valor imobiliário. Além dos imóveis, a apresentadora participa de negócios ligados à comunicação e investe em obras de arte, ampliando suas fontes de valorização patrimonial. Sua estratégia segue uma lógica comum entre grandes fortunas:
combinar renda ativa com ativos capazes de se valorizar ao longo do tempo. Serginho Groisman. Enquanto muitos famosos exibem suas conquistas nas redes sociais, Serginho Groisman sempre preferiu a discrição. Mas essa postura reservada não significa ausência de patrimônio. O apresentador vive em uma mansão cercada pela natureza, repleta de peças decorativas e objetos de valor acumulados ao longo dos anos. Além da televisão, também participa de eventos corporativos como palestrante, abordando temas relacionados à educação, responsabilidade social e empreendedorismo. Essa combinação de atividades ajudou a construir uma carreira financeiramente sólida, mantendo sua relevância muito além dos programas de auditório. Eliana. Poucas apresentadoras conseguiram permanecer no topo da televisão brasileira por tanto tempo quanto Eliana. Com mais de 3 décadas de carreira, ela atravessou diferentes fases do entretenimento nacional sem perder relevância, construindo uma marca pessoal extremamente valiosa. Durante seus anos de maior sucesso no SBT, chegou a receber cerca de R$900 mil por mês. Com a mudança para a Globo, passou a integrar uma estrutura ainda maior de visibilidade, onde salário, participações especiais, publicidade e projetos paralelos podem elevar seus ganhos para cifras milionárias. Mas a televisão representa apenas uma parte de sua riqueza. Ao longo dos anos, Eliana investiu em imóveis de alto padrão localizados em algumas das regiões mais valorizadas do país, além de aplicações financeiras, empresas de produção e produtos licenciados que continuam gerando receitas mesmo quando ela não está diante das câmeras. Marcelo de Carvalho. Enquanto muitos apresentadores construíram fortuna através da exposição pública, Marcelo de Carvalho seguiu um caminho diferente. Embora tenha se tornado conhecido nacionalmente por sua atuação na televisão, grande parte de seu patrimônio nasceu de decisões empresariais tomadas nos bastidores. Após mais de 26 anos ligado à Rede TV, ele decidiu vender sua participação na emissora, encerrando um dos ciclos mais importantes de sua carreira. Mas sua história financeira nunca esteve limitada à televisão. Ao longo dos anos, Marcelo investiu em imóveis de alto padrão, tecnologia, comunicação digital e diferentes oportunidades de mercado. Essa diversificação permitiu a construção de um patrimônio multimilionário e consolidou sua posição entre os empresários mais bem-sucedidos ligados ao setor de mídia. Sua trajetória reforça uma característica comum entre muitos nomes desta lista. Os maiores patrimônios raramente dependem de uma única fonte de renda. E isso nos leva ao nome que ocupa o topo dessa escalada de fortunas. Silvio Santos. Se existe uma história capaz de resumir o sonho do empreendedorismo brasileiro, ela atende pelo nome de Silvio Santos. Antes de se tornar o maior apresentador da televisão nacional, ele foi vendedor ambulante nas ruas do Rio de Janeiro. Poucas décadas depois, aquele jovem que trabalhava abordando pessoas nas calçadas havia construído um dos maiores impérios empresariais da história do país. A televisão foi apenas uma parte dessa trajetória. Silvio criou empresas que marcaram gerações, como o Baú da Felicidade, a Jequiti Cosméticos e a Liderança Capitalização. Além disso, realizou investimentos estratégicos nos setores imobiliário, financeiro e hoteleiro, formando uma estrutura empresarial que ultrapassou os limites do entretenimento. Segundo estimativas divulgadas ao longo dos anos, sua fortuna girava em torno de R$1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas talvez o mais impressionante não seja o valor. O verdadeiro legado de Silvio Santos está no impacto que deixou sobre a televisão brasileira. Ele não apenas construiu uma emissora, criou formatos, revelou talentos, influenciou gerações de comunicadores e ajudou a moldar a cultura popular do país. Mesmo após sua morte, seu nome continua sendo referência quando o assunto é comunicação, empreendedorismo e visão de negócios. Por isso, para muitos especialistas, Silvio Santos não foi apenas o apresentador mais rico do Brasil, foi o comunicador que melhor transformou fama em um legado empresarial duradouro. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas fortunas mais surpreendeu você? Foi o Império Rural de Ratinho? Os investimentos de Luciano Huck? Os negócios de Roberto Justus? Ou o legado gigantesco construído por Silvio Santos?
Escreva sua resposta nos comentários e me diga qual apresentador você acredita ter tomado as decisões mais inteligentes para multiplicar seu patrimônio. No próximo vídeo, vamos revelar outras celebridades que construíram riquezas impressionantes longe dos holofotes e mostrar como elas investem seu dinheiro. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.